No livro de Salmo, capítulo 25, versículo 4 e 5, diz o seguinte: Faz-me saber os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Aqui está uma oração feita pelo rei Davi. Aliás, uma das orações mais importantes, se não a mais importante que um ser humano pode fazer. Pedir a Deus que lhe ensine a andar no caminho certo. Pedir a Deus que lhe ensine o caminho certo, ou seja, o caminho que conduz para a vida eterna. Vemos aqui que o rei Davi estava preocupado, sem saber direito qual era o caminho, então estava orando a Deus para que Deus o orientasse, Deus mostrasse, guiasse ele no caminho certo. Porventura você já fez a Deus essa oração também? Pediu a Deus por acaso que Deus lhe guie, lhe oriente, lhe ensine o caminho certo? Outra coisa, você acha que é fácil saber qual é o caminho? Nesse emaranhado todo que existe, nesse mundo afora? A quantidade de religiões e seita que existe espalhada por esse mundo afora? Isso, de alguma forma, eu acredito que dificulta-se saber qual é o caminho certo. Então a melhor coisa que se pode fazer é fazer como o rei Davi. Pedir a Deus, pedir a pessoa certa, pedir a Deus que lhe oriente, que lhe revele, que lhe mostre o caminho certo. Sabe por quê? Porque há caminhos que parecem direito e o fim é morte. Está escrito lá no Provérbio capítulo 14, verso 12. Existem muitos caminhos que parecem direito. Se a pessoa não fizer uma investigação para saber de fato qual é o caminho, ele termina dando um caminho errado, o caminho que parece direito e o fim é morte. Você já pensou que tragédia você seguir um caminho e no fim se dá em morte? Ou seja, você se dedica a uma religião e ali você emprega os seus talentos, os seus bens, enfim, a sua vida, dedica-se nessa religião que parece ser direito e no fim perder a salvação e se resultar em morte eterna. Você já pensou que tragédia? Você já pensou na possibilidade de você estar seguindo um desses caminhos que parece direito? Agora, o próprio Jesus Cristo disse que nem todo quem me diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus. Naquele dia muitos vão dizer, Senhor, porventura eu fiz tanta coisa em teu nome, fiz milagre, prodígio, expulsei demônio, etc. E ele vai dizer o seguinte, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Tragédia, né? Seguir um caminho que não era o certo, pode fazer o que quiser. Mas se não estiver no caminho certo, termina perdendo a salvação e a vida eterna. E o próprio Cristo disse, apartai-vos de mim. A Bíblia também diz, e foi o próprio Cristo que falou, diz o seguinte, o caminho é estreito, o caminho do céu é estreito, apertado, e são bem poucos que acertam por ele. Já pensou nisso? Que o caminho de Deus é apertado e são poucos que acertam por ele? Ou você é daqueles que vai deixando o vento, deixando a vida me levar? Vai na enxurrada. Aonde está falando de Deus, dando glória a Deus, amém, ele está lá. Cuidado. O próprio Cristo disse, cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome. Enganarão a muitos. Cuidado. Agora, o pedido é esse, Senhor, me ensina o caminho certo. Essa era a oração de Davi e deve ser a nossa também. Por favor, Senhor, não me deixa ser enganado. Não me deixa ser levado por filosofias, por ideias, por emoção. Agora, porventura, Deus vai aparecer a você e dizer, o caminho é isso aqui, é aqui, tem que seguir por isso aqui. Será que Deus vai aparecer? Fala sério. Não vai não, sabe por quê? É porque ele já falou, já apareceu. Ele apareceu aos profetas, escreveram esse livro maravilhoso aqui, os santos homens de Deus, que falaram inspirado pelo Espírito Santo. E já revelou a sua palavra aqui, a sua vontade, o seu caminho está descrito aqui. Agora, você está examinando? Ou está depositando a sua confiança nos outros, no pastor, no padre, em alguém que é culto, alguém que é sábio, tal e tal. Ele conhece, então eu vou seguir ele.
É assim que funcionam as coisas? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A salvação é individual e é coisa muito séria. Não podemos confiar nossa salvação a outras pessoas. Até porque está escrito também, maldito o homem que confia no homem. Olha que as pessoas que foram, que acusaram Jesus Cristo, que levaram ele a Pilatos e lá gritaram, crucifica-o, não foram os analfabetos, não. Foram homens que se consideravam pessoa de Deus, homens cultos, os líderes da igreja naquele tempo, foram os maiores inimigos de Cristo. Então não devemos confiar na salvação dos outros, devemos ter a nossa própria convicção. E o próprio Cristo disse, examinai as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. A propósito, você está examinando a sua Bíblia? Está examinando a sua Bíblia? Se não está, o meu conselho é esse. Faça isso ainda hoje. Porque tudo que Deus quer que façamos ou deixemos de fazer, está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Agora, a vontade de Deus e os caminhos de Deus, você não consegue adivinhando, nós não somos adivinhões. Precisamos ler a sua palavra. Não há necessidade nenhuma de Deus aparecer a mim, nem a você dizer, é por aqui que tem que andar, porque já está escrito aqui. Agora, se você lê a Bíblia e não estiver disposto a seguir o que ela orienta, é melhor que não leia. Vai se perder do mesmo jeito. Então não adianta nós lermos a sua palavra e ela dizer uma coisa e nós fazemos outras. Então precisamos, a Bíblia é nossa bússola, é nosso GPS. Então tudo que nós precisamos fazer é seguir o GPS que Deus deixou para guiar o seu povo. Né? Agora, seguir a orientação. Nós viemos a esse mundo aqui, nascemos de um barco que já vinha de trás, então tudo está virado de cabeça para baixo, as mentiras são aplaudidas por aí e muitas verdades são desprezadas. E nós precisamos buscar resgatar essas verdades na palavra de Deus. E nós crescemos muitas vezes com cultura totalmente o contrário das Escrituras. Mas o conselho que dou é esse, examine as Escrituras. É o mesmo que Cristo disse, que Cristo deu, examine as Escrituras. Não podemos saber o caminho da vida eterna se você não investigar, se você não ler, não pesquisar. Olha que isso é coisa séria. É coisa que depende de vida ou morte. Salvação ou perdição. Isso é mais importante do que nós podemos imaginar. Você já imaginou a tragédia de você perder a vida eterna? É sério? Vale a pena investigar? Vale a pena investir algum tempo ensinando a sua palavra? E acima de tudo, buscando a ajuda de Deus. Ele foi quem inspirou os santos homens a escrever a Escritura Sagrada. E ninguém melhor do que ele para nos orientar, para nos abrir a mente, para nos fazer entender a sua palavra, a sua verdade. Que Deus nos abençoe, que nos ajude a fazer isso a cada dia. Se você não tem vontade de ler a Bíblia, mas comece a ler assim mesmo. Pelo menos um capítulo por dia. Eu faço isso há muito tempo, um capítulo por dia. Isso é importante. Você vai descobrir tanta maravilha na Escritura Sagrada. E acima de tudo, se você estiver disposto a obedecê-la, você vai, com a ajuda de Deus, vai descobrir o caminho que conduz para a vida eterna. Que Deus nos abençoe.